Saudações! Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 6, a regionalização dos domínios morfoclimáticos. Perfeito? O objetivo da nossa aula é entender as características principais destes domínios morfoclimáticos, que são regiões específicas dentro do território brasileiro que foram delimitadas a partir de critérios naturais, como relevo, hidrografia, vegetação e clima. Perfeito? Vamos ver cada um deles a partir de agora. Muito bem. Essa regionalização você tem que saber que ela foi pensada por um geógrafo chamado Aziz Absaber. O objetivo dele era exatamente entender a diversidade de paisagens no Brasil, fazer um estudo geográfico que desse conta dessa complexidade que é o Brasil, com vários biomas, com várias paisagens, muito diversificadas aí entre si. Então, a partir desse estudo, foi feito um processo de divisão regional do Brasil, claro, com características semelhantes. Quais eram essas características, professor? Eram, na verdade, combinações entre relevo, solo, clima, hidrografia e vegetação, ou seja, um conjunto de critérios combinados, então, constituíam um domínio morfoclimático. Veja bem que são 6 os domínios morfoclimáticos delimitados. Quais são? O domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, dos mares de Morro, araucárias e pradarias, turma. Perfeito. Professor, mas tem mais um aí que é a chamada faixa de transição. O que é isso? A faixa de transição é onde você tem uma mistura, tá? Uma combinação de domínios. É uma misturada de um domínio com outro, de tal modo que você não consegue identificar claramente ali, nessa interseção, se tem mais Amazônia ou mais Cerrado, se tem mais Caatinga ou mais Amazônia, por aí vai, tá bom? É uma faixa de transição, de mudança. Tudo bem? Mas para você entender todo esse domínio morfoclimático, como foi que ele aconteceu, você precisa reconhecer que essas paisagens, a Amazônia, com grandes rios, uma floresta equatorial, ombrófila densa, que você já conhece, o cerrado, turma, com os chapadões, com a floresta invertida, olha só, com árvores retorcidas. O domínio dos mares de morros aqui, certo? As araucárias, a pradaria e a caatinga, tudo isso, essas paisagens que você encontra, elas são influenciadas, são moldadas, perfeito, como uma obra, a partir de alguns fatores importantes. Dentre eles o clima, que é um dos principais fatores. Olha só, você tem que saber que cada um desses domínios eles estão sob influência do clima, turma. E como você sabe, o clima, em outras aulas, você já estudou, ele é delimitado basicamente pela condição do Sol. Você sabe que o planeta ele tem uma inclinação. Perfeito, professor. E essa área aqui, em amarelo no planeta, é a área que recebe mais diretamente o que? A luz solar, a energia do Sol. E aí você vai encontrar claramente uma área mais quente, que nós chamamos de zona tropical aqui, zona em vermelho, tá bom? E as outras áreas, as zonas temperadas do norte e do sul, são áreas em que o Sol ele chega, porém ele chega mais fraco, digamos assim, com menos força. Lógico, o Sol ele vai ser importante para a fotossíntese, para um conjunto de elementos, para a chuva, para as regiões, tá certo? E aí você vai encontrar no Brasil climas que são os seguintes: o equatorial, olha só aqui, o clima tropical, o clima semiárido, o clima subtropical, o clima tropical litorâneo e o tropical de altitude. O que é isso, professor? A influência do Sol, as condições de insolação, chuva, um conjunto de fatores, vento, que vai levar então a formações vegetais particulares, vai levar, por exemplo, a uma combinação de relevo particular, que vai ser mais desgastado ou menos desgastado. Resumindo, eu quero que você compreenda que o domínio amazônico, cerrado, da Caatinga e dos mares e morros, eles estão localizados na faixa tropical, ou seja,
com mais insolação, que recebe mais sol, né? São esses domínios aí. Já os domínios da araucárias, turma, e das pradarias, eles estão em uma outra zona climática, que é a zona temperada do sul. E eles estão no clima subtropical, né, com menos sol, até inclusive geada, etc. E aí tem algumas espécies que são adaptadas a esse tipo de clima, e você vai ver isso claramente, como isso influencia no conjunto da paisagem, dos domínios morfoclimáticos. Tá bom? Vai influenciar inclusive nos tipos de relevo, né, como você sabe, as planícies, olha só, as planícies, tá certo? Onde você tem a predominância de sedimentação. Aí você vai encontrar as depressões, são áreas intermediárias entre as planícies e os planaltos, olha só. Tudo isso vai depender de condição de chuva, sol, que irá fazer o desgaste na rocha, como você vai encontrar aqui, ó, o desgaste, gerando esse fenômeno, né? Que a planície é onde você tem mais o desgaste ali, os resíduos e sedimentos da rocha. Aí você vai encontrar o planalto lá em cima e as depressões intermediárias aqui entre a planície e o planalto, tá bom? Cada um desses domínios você vai ter uma característica particular. Como você encontra aqui, ó, o relevo ele é influenciado pelo clima, olha só. Climas secos, os relevos eles são planos, né? E pontiagudos. Aqui em climas mais chuvosos, você já vai encontrar relevos arredondados, mais chamado de mamelonares, tá bom? Como formado de meia laranja. Tudo isso você vai encontrar, então, a partir de agora, no domínio amazônico, você vai entender esse domínio. Bom, o domínio amazônico ele é o maior domínio morfoclimático do Brasil, né? Ele ocupa 60% de todo o território nacional. E como você sabe, ele está com influência do clima equatorial, né? Da linha do Equador ali, da zona tropical, então é muito quente, perfeito? Esse calor proporciona chuvas, ao mesmo tempo que vai proporcionar para o crescimento de uma vegetação específica, que é a Amazônia, a grande floresta equatorial, chamada de floresta umbrófila densa, né? Latifoliada, com folhas grandes, a floresta aqui, ó, diversificada, né? Você vai ter, ao mesmo tempo, uma grande bacia hidrográfica, uma região rica em rios, como você encontra a presença do rio Amazonas, né? Bacia hidrográfica de água doce, perfeito? O relevo você vai encontrar terras baixas, com predomínio de depressões, perfeito? Planícies fluviais, ou seja, a Amazônia, turma, ela é considerada, chamada assim também, ó, de terras baixas, florestas equatoriais. Isso que vai dar a cara, a identidade para o domínio amazônico, perfeito? Todos esses elementos que eu falei para você, não esquece. É esse conjunto paisagístico de clima, relevo, solo, né? O solo da Amazônia, infelizmente, ele é pouco fértil. Aí você diz, como assim, professor, um solo pouco fértil e uma vegetação exuberante dessa? Na verdade, a vegetação ela vive dela mesma, como se ela se nutrisse dela mesma. Por quê? Os solos da Amazônia são solos pobres. Porém, existe uma camada superficial do solo que recebe a chamada serrapilheira, que é o conjunto de folhas. Imagina a quantidade de folhas que não caem nesse solo, é muita folha. Animais que morrem, perfeito, diariamente, frutas, tudo isso se decompõe gerando uma camada superficial de humus, de matéria orgânica, que nutre essa floresta. Então, ela se alimenta dela mesma, né, turma? De tal forma que se você cortar essa vegetação, você vai deixar o solo exposto à chuva, e a chuva ela vai tender a chamada lavagem dos nutrientes, a lixiviação. Se você cortar a floresta, essa floresta ela não vai se sustentar, porque a chuva ela vai incidir diretamente no solo, vai limpar, lavar esse solo, tirando todo esse nutriente da floresta. Perfeito? Bom, quero que você entenda que dentro da Amazônia você encontra uma estratificação da floresta, né? Que você vai encontrar aquela floresta de terra firme, se desenvolve em áreas que não alagam, perfeito? Olha só aqui. Como, por exemplo, você vai encontrar a castanheira, né? Um conjunto de espécies típicas de terra firme. Você vai encontrar também a mata de várzea, que é aquela que alaga periodicamente, uma hora está alagado, outra hora não está, né? A área de várzea. O açaizeiro, por exemplo, também acontece na várzea. E você vai encontrar aqui, ó, a mata de igapó, turma, que é a mata que está
permanentemente alagada, né? A Vitória Régia aqui, aquela mata que vai dar exatamente no rio mesmo, tudo bem? Então essa é a estratificação da floresta no domínio amazônico. Aí ele sofre grandes impactos, como você já sabe, né? A queimada para o pasto, perfeito, para a criação de gado, tem o pisoteio do gado que destrói esse solo, tem exatamente um outro impacto claramente ligado aqui à extração madeireira, né? O corte aí da floresta original, além dos grandes projetos de minerometalúrgico, né, que geram essa bacia de rejeito, vai reduzindo toda essa floresta original que a gente chama de domínio morfoclimático amazônico. Beleza? Avançando aí, eu quero falar para você sobre o cerrado, o domínio morfoclimático do cerrado. Olha só, ele é o segundo maior domínio morfoclimático do Brasil. Tudo bem? Ele está localizado aqui, turma, bem no centro, ó. É o chamado Chapadão Tropical Interior com Cerrados e Mata Galeria. Olha esse nome aí complexo, né? Eu vou te explicar. A paisagem do Cerrado, o domínio morfoclimático, ele tem um relevo de domínios planálticos, turma, com um mar de chapadões. O que é chapadões? Isso aqui, ó. Esse planalto chapado reto, né? Como você tem a Chapada Diamantina, por exemplo. Né? São áreas, inclusive, turísticas. Então, esse relevo chapado. Qual é o clima que predomina aqui? O clima, turma, é o clima tropical, né? Clima tropical. Qual a diferença do equatorial para o tropical, professor? Lá da Amazônia para esse? Esse é mais seco, né? O clima tropical é mais seco, perfeito? E a umidade relativa do ar é menor. Então você vai encontrar, por exemplo, uma vegetação que se adapta a esse clima mais seco, né? Não é tão úmido como na Amazônia. E você vai encontrar os chamados campos, cerrado, né? São árvores já retorcidas com casca grossa. Não são aquelas árvores exuberantes como você vai encontrar na Amazônia, latifoliada, que absorve muita água, não. Diferente, tá bom? São árvores mais, como você olha aqui, ó, retorcidas. Elas crescem mais para baixo. Você vai ver que as raízes vão profundamente em busca de água no subsolo. Tá? É a floresta invertida. Enfim, tudo isso leva a essa paisagem, esse domínio morfoclimático do cerrado, como você observa nessas imagens aí. Ó. Olha só, o tronco dessa árvore todo retorcido, né? Como se ela estivesse buscando umidade, querendo de alguma forma encontrar essa umidade que não tem. E é chamada floresta invertida. Né? Ela cresce mais para as profundezas, aqui, as raízes, do que propriamente o caule, etc. Tá bom? Em busca de água. É uma adaptação ao clima seco aí, né? Clima tropical seco do Planalto Central brasileiro. Mas também ele varia. Ó. Você vai encontrar o Cerradão, que já é, por exemplo, solos mais bem drenados, né? Dependendo da faixa do cerrado em que você está localizado, você vai encontrar essa paisagem aqui, ó. Com árvore de médio porte. Você vai encontrar as veredas, que são os brejos, olha só aqui, ó. Características do cerrado, fundo de vale, os campos com poucas árvores e rochas expostas aqui, olha só, lá no fundo uma rocha exposta, morro testemunho. E, principal, né, os morros rochosos e penhascos, olha só aqui. Efeitos chapadões que caracterizam aí o Planalto Central brasileiro. Qual é o principal problema do cerrado, professor? O principal problema, claramente aqui, como você observa, são as queimadas, né? Mas agora não são queimadas para o pasto, turma, mas sim, muitas vezes, queimadas naturais pelo próprio clima seco, né? Ali uma faísca, qualquer faísca ali chama para todo quanto é lado, porque o clima é seco, não tem umidade no ar, água, pouca água no ar. Então, problemas sérios são as queimadas no Cerrado brasileiro. Além dos grandes projetos do agrobusiness, do agronegócio, né? Com certeza, o agronegócio avança ali no Mato Grosso, né? Como você sabe, da soja. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, né? E essa soja, esse agronegócio, ele vem uma monocultura devastadora, né? Corta toda a biodiversidade para plantar só soja em grandes áreas, tudo bem? Em grandes complexos. Bom, esse é o domínio do cerrado. A nossa aula vai ficando por aqui nessa primeira parte, tá bom? Na segunda parte falaremos sobre os outros domínios morfoclimáticos.
Um grande abraço e até a próxima!